Acabou a paciência de Fernando Diniz. O clima em São Januário já não é mais o mesmo, e as movimentações nos bastidores começam a indicar que o técnico do Vasco está disposto a mexer com força no elenco para o clássico contra o Flamengo neste domingo. E não é exagero dizer que esse jogo pode ser um divisor de águas para o restante da temporada cruzmaltina. Depois de mais uma atuação preocupante, Verratti parece estar com os dias contados entre os titulares. A fase do atacante não é das melhores, e dentro do clube a insatisfação com seu rendimento já não é mais segredo. Não é só uma questão de gols, é uma questão de presença, de postura, de entrega. Contra o Ceará, por exemplo, ele foi simplesmente nulo. Não incomodou, não se movimentou, e para piorar, ainda comprometeu a ideia de jogo que o técnico tenta implantar. Fernando Diniz é um treinador que exige intensidade, velocidade, acima de tudo, inteligência tática. E se tem um jogo que exige tudo isso junto, é justamente o clássico contra o Flamengo. Enfrentar o melhor elenco do país, com o futebol mais organizado da temporada, exige sacrifício. E Diniz sabe disso. Ele não pode correr o risco de repetir os erros que vêm se acumulando jogo após jogo. O torcedor não aguenta mais ver o time entrar em campo como se fosse só mais uma partida. Contra o Flamengo, não dá para brincar. E se for para apostar em alguma mudança drástica, pode anotar aí, Verratti no banco é uma possibilidade real e cada vez mais provável. O ambiente também ficou ainda mais pesado por conta de um episódio extremamente lamentável que aconteceu no último dia 11 de setembro. A data que deveria ser lembrada como mais uma noite de emoção pela Copa do Brasil, virou um símbolo de luto para a torcida do Vasco. Rodrigo José da Silva Santana, torcedor apaixonado de apenas 36 anos, saiu de casa para assistir ao jogo contra o Botafogo com os amigos e acabou sendo vítima da violência que infelizmente ainda ronda o futebol carioca. Ele foi alvejado na cabeça perto da estação Oswaldo Cruz, em um conflito com torcedores do Flamengo, sendo que o Flamengo nem jogava naquele dia. Rodrigo não resistiu, foi levado à UPA de Madureira, mas chegou sem vida. Essa tragédia escancarou mais uma vez o absurdo que é a gestão da segurança em dias de jogo no Rio de Janeiro. Não faz sentido torcedores de clubes que nem estão em campo se enfrentarem nas ruas como se fosse uma guerra. O resultado é sempre o mesmo: famílias destruídas, vidas interrompidas e uma sensação de impunidade que revolta qualquer um que ama o futebol. Rodrigo deixou esposa, 4 filhos, entre eles um bebê de 4 meses e um filho autista com nível 3, não verbal e hiperativo. A viúva, Thalita Santana, contou que o filho se machuca, se morde, e que Rodrigo era a única pessoa que ele respeitava e com quem se sentia seguro. Enquanto a torcida ainda tentava assimilar esse acontecimento brutal, veio a notícia de que a torcida organizada do Flamengo envolvida no episódio foi punida novamente. Até aí, nada mais justo. O problema é que, logo em seguida, o BAP, Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, pediu ao Ministério Público a suspensão da Força Jovem do Vasco por 2 jogos. Segundo a alegação, torcedores vascaínos tentaram invadir o setor visitante sem ingresso. A impressão que fica é de que se trata de uma espécie de compensação, como se o objetivo fosse equilibrar as punições para os 2 lados. Isso não é justiça, é conveniência. É nesse tipo de decisão que o torcedor vascaíno se sente perseguido. A sensação de que tudo sempre pesa mais para o lado de São Januário não é de hoje. Foram 12 anos de punição para a principal organizada do clube depois daquele episódio em Joinville em 2013, e agora, quando parecia que as coisas estavam voltando ao normal, mais uma punição é jogada no colo da torcida. Não se trata aqui de passar pano para erro de ninguém, mas de cobrar coerência. É necessário investigar, punir quem realmente está errado, mas não usar o Vasco como bode expiatório de um sistema que há muito tempo perdeu o controle das arquibancadas. E nesse meio de caos, o Vasco precisa se preparar para o jogo mais importante dessa sequência. No domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, só a intensidade pode salvar. O elenco já vem de 2 treinos consecutivos e terá mais 2 antes da bola rolar. Diniz sabe que não pode errar. Ele não pode levar para esse clássico um time pesado, lento e previsível. Se repetir a estratégia que usou contra o Corinthians, por exemplo, vai ser engolido. O Flamengo tem posse, tem imposição, tem qualidade.
E se o Vasco tentar disputar posse no meio de campo com jogadores que não conseguem nem acompanhar o ritmo da Série B, vai tomar sufoco. É por isso que as movimentações do setor ofensivo começam a ganhar força. A ideia é deixar Verratti no banco e apostar em jogadores mais móveis. Nomes como David, Andrés Gomes e Matheus França aparecem como opções reais para começar o jogo. David, por exemplo, já teve bom desempenho contra o Santos naquela goleada histórica por 6-0, quando se movimentou bem, criou espaços e foi um dos principais nomes do time. Mas contra o Corinthians, uma semana depois, caiu de produção como todo o elenco. Ainda assim, é um nome que agrada. Andrés Gomes pode ser uma alternativa pelo lado direito, compondo uma trinca ofensiva com Ryan como falso 9 e alguém mais aberto pelo outro lado, talvez o próprio Matheus França. Outra alternativa é manter o Ryan mais fixo na frente e usar Matheus como esse jogador de movimentação entre linhas. O importante é que haja mobilidade. Contra o Flamengo, qualquer segundo a mais com a bola no pé pode ser fatal. Não é jogo para prender bola, para conduzir demais ou tentar jogadas forçadas. O Vasco precisa de velocidade, transição rápida, inteligência e coragem. Do outro lado, é um adversário que vai querer a bola o tempo todo. E tudo bem. O Vasco precisa entender que vai jogar sem ela. E não tem problema nisso, desde que saiba o que fazer nos momentos certos. O contra-ataque será a principal arma, e é justamente por isso que o ataque não pode ter um jogador como o Verratti. Ele não tem velocidade, não ganha divididas, não dá profundidade. É um centroavante de área, que precisa de cruzamento, de bola sobrando, e o Vasco não vai ter esse tipo de jogada no Maracanã. E não são apenas os problemas no ataque que tiram o sono de Fernando Diniz. O setor de meio-campo também vive um momento delicado, especialmente com a ausência do volante Jair, que passou por cirurgia no joelho direito nesta semana. O jogador já começou a recuperação no CT Moacir Barbosa, mas está fora da temporada. Além de Jair, o técnico ainda não pode contar com Teti, outro nome que vive uma incerteza grande em relação ao futuro físico e técnico dentro do elenco. Paulinho Paula é outro que ainda não conseguiu se firmar, e as dúvidas sobre sua regularidade aumentam a cada rodada. Matheus Carvalho e Thiago Mendes também não transmitem segurança, seja por questões técnicas ou físicas. Com tantas interrogações, a diretoria começa a olhar para o mercado, e um nome que surgiu com força nas últimas horas foi o de Rafael Carioca. Volante experiente, 36 anos, ídolo no futebol mexicano, onde atuou por 8 temporadas seguidas no Tigres. Já passou pelo Vasco em 2010, foi campeão brasileiro com o clube em 2009, e hoje está livre no mercado. O nome agrada bastante internamente. Rafael Carioca é um jogador de muita qualidade técnica, boa saída de bola e com uma característica que pode ser perfeita para o estilo de Fernando Diniz, sabe jogar sob pressão, sabe ocupar espaços e não se desespera quando o time está encurralado. Ele, inclusive, já demonstrou publicamente o desejo de trabalhar com Diniz. Quando ainda estava no Tigres, chegou a negociar com o Fluminense para atuar sob o comando do treinador, mas o negócio não avançou. A possibilidade de repatriá-lo agora ganha força especialmente porque o Vasco ainda pode inscrever jogadores até o dia 3 de outubro no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. E mais do que isso, pode inscrever atletas que estejam sem contrato ou disputando as divisões inferiores do Brasileirão. Rafael Carioca, portanto, se encaixa perfeitamente nesse perfil. É uma oportunidade que não pode ser ignorada, ainda mais considerando o momento de carência extrema no meio-campo. Se a diretoria for rápida e entender que a necessidade é urgente, pode fechar um reforço que, mesmo chegando em reta final de temporada, ainda tem muito a oferecer. Rafael Carioca é o tipo de jogador que não precisa de muito tempo para se adaptar, e seu desejo de vestir novamente a camisa do Vasco pode fazer a diferença. Enquanto isso, os treinos seguem, o ambiente vai esquentando, e o torcedor já sente que o domingo promete ser daqueles dias decisivos, em que o Vasco precisa se reinventar ou aceitar que o ano pode terminar do jeito mais doloroso possível. E enquanto o torcedor vive essa ansiedade para o clássico, o clima dentro do elenco é de tensão e expectativa. Fernando Diniz, apesar de toda a sua experiência e personalidade forte, sabe que está caminhando numa corda bamba.
O trabalho que começou cercado de esperança e com respaldo da diretoria, hoje já é olhado com desconfiança por parte da torcida e, inclusive, por alguns setores internos do clube. O futebol apresentado nas últimas rodadas oscilou demais. Goleadas empolgantes como a contra o Santos deram lugar a atuações apáticas, como a que vimos diante do Ceará. O time parece não conseguir manter uma identidade, e isso se reflete diretamente no comportamento dos jogadores em campo. Falta convicção, falta liderança, falta equilíbrio. E, principalmente, falta regularidade. Nesse momento, o técnico precisa fazer escolhas duras. Já não dá mais para insistir em peças que não estão entregando. Não existe mais espaço para tentativa e erro. Cada ponto perdido pode custar muito caro na luta pela permanência na elite. E por isso, o jogo contra o Flamengo vai muito além de rivalidade. É um teste de sobrevivência. Diniz sabe que um resultado ruim pode trazer ainda mais pressão e comprometer não só o planejamento para o restante da temporada, mas também sua continuidade no cargo. Não é exagero dizer que uma derrota com desempenho ruim pode ser o começo do fim da passagem do treinador por São Januário. O Vasco precisa competir, precisa mostrar que tem alma, que tem força, mesmo diante de um adversário mais qualificado. Dentro de campo, o desenho que começa a se formar nos treinos indica uma mudança significativa na estrutura do time. A tendência é que o meio de campo ganhe um novo formato, mais compacto, mais agressivo na marcação e, ao mesmo tempo, mais leve na saída de bola. Isso exige mudanças que vão além de nomes, é uma mudança de postura. O Vasco precisa de um time que saiba sofrer, que aceite jogar sem a bola e que esteja pronto para morder o tempo todo. Jogar contra o Flamengo, no Maracanã, é saber que a bola será do adversário por grande parte do tempo. Mas quando ela vier para os pés do Vasco, é preciso ter lucidez para acelerar, inteligência para sair da pressão e coragem para atacar os espaços. E nesse ponto, a escolha pelos jogadores de frente será fundamental. David é um jogador que, quando está em um bom dia, tem intensidade, arranca com força e consegue abrir espaços. Mas ainda oscila demais. Já Andrés Gomes é mais jovem, mas tem mostrado personalidade, além de ser uma peça que se encaixa melhor quando o time joga no contra-ataque. Matheus França também é uma opção com muito potencial, embora ainda esteja em processo de adaptação. O mais importante é que, independentemente da escolha, o setor ofensivo do Vasco precisa funcionar. Não dá mais para ver o time criar uma ou duas chances em 90 minutos e sair de campo sem incomodar o goleiro adversário. Contra o Flamengo, qualquer oportunidade pode ser a última. A bola parada também deve ser trabalhada com mais ênfase. Em um jogo como esse, detalhes decidem. Um escanteio bem batido, uma falta bem cobrada ou uma bola desviada no primeiro pau pode ser a diferença entre sair com a vitória ou mais uma derrota dolorida. E nesse ponto, jogadores como Medel e Maicon podem ser importantes, não apenas pelo posicionamento defensivo, mas também como ameaças ofensivas em bolas alçadas na área. O Vasco não pode se dar ao luxo de desperdiçar as poucas armas que tem. Outro ponto que chama atenção é a preparação mental do grupo. A comissão técnica tem se preocupado com o aspecto psicológico dos jogadores, principalmente dos mais jovens. A pressão de um clássico é diferente de qualquer outro jogo, e a inexperiência pode pesar nos momentos decisivos. Diniz, inclusive, tem feito reuniões individuais com alguns atletas para ajustar não só posicionamento, mas também postura. Quer ver atitude, quer ver entrega, quer ver vontade de vencer. O torcedor pode até perdoar uma derrota, mas não aceita um time apático, que entra em campo com medo ou com espírito derrotado. E se dentro de campo os desafios são enormes, fora dele a diretoria também corre contra o tempo para tentar ajustar as últimas peças do elenco. A busca por reforços segue intensa, e o nome de Rafael Carioca surge como o mais forte nesse momento. A diretoria já sabe que precisa agir rápido se quiser contar com o jogador, porque o prazo para inscrições está cada vez mais apertado. E o que pode fazer diferença nessa negociação é justamente o desejo do atleta. Rafael já manifestou interesse em trabalhar com Fernando Diniz e enxerga no Vasco uma chance real de voltar ao futebol brasileiro em um clube de tradição e com visibilidade.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Explosão nos bastidores do futebol carioca. Uma decisão inédita da FIFA provocou um verdadeiro terremoto no cenário esportivo do Brasil. O Vasco da Gama, tradicional clube da colina, agora aparece com mais títulos oficiais que o Fluminense e o Botafogo somados. A notícia correu como fogo em palha nas redes sociais, nos grupos de torcedores e até nos corredores da CBF, provocando choque e incredulidade. Segundo rumores que já circulam nos clubes, a mudança aconteceu após a entidade máxima do futebol mundial revisar oficialmente competições históricas, incluindo torneios internacionais e nacionais que antes não eram reconhecidos de forma unânime. O Vasco, que sempre reivindicou conquistas antigas, teria finalmente recebido o aval da FIFA, colocando-o à frente de seus rivais imediatos no quesito títulos. É o tipo de notícia que provoca debates acalorados em mesas de bar, programas esportivos e nas arquibancadas virtuais, porque mexe diretamente com o orgulho de milhões de torcedores. Os fluminenses e botafoguenses, claro, não receberam a notícia com tranquilidade. Entre piadas, protestos e teorias conspiratórias, o clima é de tensão e incredulidade. Já os vascaínos, por outro lado, comemoram discretamente, quase em silêncio, para não provocar ainda mais reações. Nos bastidores, comenta-se que essa decisão poderá influenciar negociações de patrocínio, campanhas de marketing e até rivalidades históricas dentro do Rio de Janeiro, reacendendo debates que pareciam ter se estabilizado há décadas. Ainda não há pronunciamento oficial dos clubes, mas a expectativa é que nos próximos dias surjam manifestações formais e notas públicas. Alguns especialistas apontam que, se confirmada, essa mudança histórica pode até reescrever livros de recordes e estatísticas, alterando a narrativa de clássicos eternos. É o tipo de burburinho que todo amante do futebol adora, provoca paixão, discórdia e, acima de tudo, mantém viva a chama das rivalidades que fazem do futebol brasileiro um espetáculo tão único. Se essa decisão da FIFA se consolidar, o Vasco não apenas mudará sua posição nos rankings de títulos, mas poderá ressignificar décadas de disputas históricas, transformando a colina em protagonista absoluta do debate sobre hegemonia no futebol carioca. Enquanto torcedores discutem fervorosamente, a certeza é uma só: o Rio de Janeiro nunca mais verá seus clássicos com os mesmos olhos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.